Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Queridos, nós estamos no tema Atos. Estamos ministrando sobre Atos capítulo 12. E nesse capítulo nós conhecemos o rei Herodes, que de uma forma muito severa começou a perseguir a igreja do Senhor. Herodes decidiu matar Tiago à espada. Herodes decidiu prender Pedro. Quando ele percebeu que isso agradava aos religiosos judeus, ele continuou com esse plano de perseguir a igreja do Senhor. Porém, a igreja orava. A igreja estava em constante oração, clamando ao Senhor e pedindo que o Senhor fizesse algo nessa situação. Lucas relata no capítulo 12 que Deus enviou um anjo, e esse anjo libertou Pedro da prisão. Parece que Pedro ele entrou numa capa da invisibilidade. Quem aqui já assistiu aqueles desenhos que tinha capa da invisibilidade, que você conseguia passar pelos lugares, ninguém te percebia? Então, aconteceu algo parecido com Pedro, porque as algemas caíram de suas mãos, ele saiu da prisão, fugiu de 16 soldados, 2 portões, aliás, 2 guardas, 1 portão. Tudo isso aconteceu sem que ele fosse percebido. E o que nós percebemos nesse capítulo 12 é como Deus agiu de forma sobrenatural, e esses soldados não perceberam. Deus respondeu à oração da sua igreja que estava sendo perseguida. Por isso, o título da mensagem que eu irei pregar nessa noite é o seguinte: o desastroso final dos soberbos. Essa é aquela mensagem que você diz, ixi, ai, ai, ai. O desastroso final dos soberbos apresenta o juízo de Deus sobre Herodes, que decidiu perseguir a igreja do Senhor. Você já se perguntou como Deus reage a um tirano que tenta perseguir o seu povo? A resposta está nesse texto, Atos capítulo 12, a partir do versículo 18, diz assim: ao amanhecer, ou seja, no dia posterior à saída de Pedro da prisão, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as 2 cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. Imaginem, várias pessoas gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a Tua palavra é poderosa para trazer luz, clareza e direção. E nós precisamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Orienta-nos à luz dessa palavra, ensina-nos à luz dessa palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Sua voz. Pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, esse texto deixa claro que o orgulho dos homens será confrontado pelo Senhor. Deus não deixará impune os orgulhosos que se levantam sobre essa terra. O texto começa narrando o amanhecer de um dia. Geralmente o amanhecer de um dia é um momento tão gostoso. Aquele momento que você diz, uau, está na hora de tomar o café da manhã, está na hora de tomar o meu chimarrão, de ler a minha Bíblia. Café da manhã, o que você vai fazer ao amanhecer? Pois esses soldados, quando eles acordaram, eles tiveram uma surpresa. O preso que estava sob seu comando, sob sua responsabilidade, havia fugido da prisão. E a Bíblia diz que eles ficaram atordoados, desesperados. Começaram a bater cabeça. Eles ficaram completamente alucinados. Por quê? Porque eles tinham uma responsabilidade. E o pior, eles estavam ignorantes sobre a ação divina. Eles não sabiam que Deus naquela madrugada tinha feito um milagre e libertado Pedro da prisão. A única coisa que eles sabiam é que o soldado que ali estava preso sumiu, desapareceu e ninguém entendia como. Nesse contexto, aparece novamente o rei Herodes como um símbolo daqueles que se levantam de forma arrogante, utilizando seus títulos, utilizando o seu poder, utilizando a autoridade que lhes foi confiada. Eu olho para Herodes nesse texto e eu vejo nele um símbolo de alguém que entroniza a si mesmo. Alguém que se coloca num lugar mais elevado do que é digno de estar. Alguém que vive tentando dar um up em si, ou elevar o seu nome. E esse texto apresenta alguns sinais que identificam claramente aqueles que entronizam a si mesmos. Primeira característica, o primeiro sinal, é que eles punem inocentes para esconder os seus fracassos. O que Herodes fez foi matar os soldados que não foram capazes de proteger aquele prisioneiro. É óbvio, Deus agiu de forma miraculosa. De fato, existia uma lei entre os romanos que os soldados eles eram responsáveis pelos prisioneiros e deveriam responder com a própria vida caso algum deles fugisse. Entretanto, a grande questão nesse texto é que você enxerga Herodes usando esses soldados como aqueles bodes expiatórios, sabe? Aquele que é colocado no lugar do verdadeiro responsável para pagar pela incompetência do seu líder ou pela falta de liderança justa. Segundo sinal, fogem da crise quando deveriam prestar contas. Herodes estava sendo pressionado em Jerusalém. Detalhe, Jerusalém é como se fosse uma capital religiosa daquela região. Era um lugar onde havia um centro religioso, de adoração, de culto, principalmente do judaísmo. Então ele decide sair desse lugar e ir para Cesareia. Cesareia Marítima era uma capital política, era um lugar onde eles se reuniam para grandes banquetes, festas. Existiam teatros nessa cidade, parques, lugares onde tanto os romanos quanto os seus convidados poderiam participar de grandiosas festas. E o que Herodes decide diante da pressão em Jerusalém? Eu vou me esquivar e fugir em direção a Cesareia. Porque aqueles que entronizam a si mesmos não concedem ligar com seu fracasso e não querem prestar contas diante de outros. Além disso, deixam a vaidade ditar a sua ira. São governados por sentimentos pecaminosos. O coração deles se tomou de ira, ou foi tomado por ira, contra Tiro e Sidom, que eram dois povos que eram governados pelos romanos. Possivelmente esses povos não estavam mais pagando os tributos. E Herodes, querendo agradar ao imperador romano, decidiu agir com ira e pesar a mão sobre Tiro e Sidom.
Ele cortou benefícios de alimentos que iriam para essas cidades. Consequentemente, o povo dessa cidade precisou procurá-lo para obter ajuda, para resolver esse problema. Líderes tiranos ou pessoas que entronizam a si mesmas se deixam dominar por um desejo de punição vaidosa, ao invés de exercer justiça. Além disso, existe uma manipulação de alianças para manter o poder. Blasto, seu assistente pessoal, foi o instrumento para que Herodes continuasse exercendo um relacionamento com Tiro e Sidom. Mas ao invés de receber esses líderes desses povos para ter uma conversa amigável e resolutiva, o que Herodes fez foi simplesmente trazê-los para perto de si para esbanjar ou esnobar a sua glória diante desses povos. Ele utilizava seu poder de influência como uma ferramenta de controle político e controle social. Além disso, ele vivia para impressionar e controlar as pessoas e não para servir. Ele estava exercendo sua força para que as pessoas estivessem debaixo do seu domínio, fazendo exatamente o que ele desejava. Além disso, tem mais, gente. Herodes alimentava e aceitava a adulação pública. Imagina as pessoas dizendo, é a voz de um Deus. Ao invés dele dizer, não, eu não sou um Deus. Ele aceitar essa glória para si. Isso mostra que tanto Herodes não estava se importando com a glória de Deus e não se importava em reconhecer quem Deus é, quanto ele estava completamente embebecido por um desejo de ser exaltado por todos. Meus irmãos, quando vocês olham para esse relato aqui, esses 7 tópicos, não parece uma descrição que você vê por vez ou outra em lideranças políticas sobre a nossa nação? Não parece uma radiografia de lideranças que governam judiciário, que governam empresas? Não parece, de alguma forma, líderes de casas também, homens que governam sobre a sua casa e que têm essa mesma atitude? Ou seja, Herodes é como se fosse um retrato do coração pecaminoso de qualquer um de nós quando se deixa envaidecer pela glória e pelo poder. Herodes pode estar exemplificando aqui atitudes que até mesmo um líder de um grupo pequeno pode realizar ou exercer dentro desse grupo quando acha que deve ser colocado num lugar elevado acima de todos. A questão, meus irmãos, é que Deus responde a essa tirania. E Deus responde de uma forma severa. Deus tolerou Herodes por um tempo, mas o expôs no tempo devido. Deus deixou Herodes matar Tiago, prender Pedro, mas no momento em que ele tomou glória para si, Deus disse, basta, chega, até agora eu suportei com misericórdia, mas a partir desse momento, o meu juízo que é santo, repentino e certeiro vai cair sobre sua vida. Nós podemos ter uma certeza, meus irmãos, à luz desse texto. Deus é um justo juiz. E no tempo devido, Ele exerce a sua justiça contra governantes, líderes ou qualquer pessoa que esteja usando o seu poder, autonomia, liberdade, autoridade para desprezar e humilhar o outro. E mais, no juízo que Deus exerce sobre Herodes, Deus o humilha,
onde ele buscava ser exaltado. Herodes estava sentado num trono, usando trajes reais. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele fala sobre essa história, e ele diz que que Herodes, ele chegou nessa reunião com vestes que brilhavam diante das pessoas. Ele fez um discurso inflamado. Ele foi exaltado e aclamado pelas pessoas, reconhecido como alguém que não era mortal. Isso está registrado na história paralela à Bíblia. E então, depois disso que acontece, ele é acometido por fortes dores abdominais. Por 5 dias Herodes sofreu e no fim ele morreu. Literalmente, o juízo de Deus sobre ele foi a morte. Eu preciso deixar claro aqui para você que nem toda doença é um sinal do juízo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É importante que você entenda isso. Nem toda doença é um sinal direto do juízo de Deus. Amém? Mas Deus, o Criador e soberano sobre a história, Ele é poderoso para julgar sim alguém, trazendo uma enfermidade e matando essa pessoa. Ele é Senhor. Ele julgou diversas pessoas, por exemplo, Ananias e Safira, que estavam entregando a sua oferta num culto. Deus é justo juiz. E nós precisamos confiar nesse justo juiz que se levanta sobre a terra e que no devido tempo traz as consequências por cada um dos nossos pecados. Mas para nós aqui algo fica muito evidente nesse texto. O coração que busca glória para si será exposto. Aquela pessoa que está dando passos em direção à idolatria do seu eu, logo ela chegará à queda. E é necessário nós entendermos o quanto Deus permite que seja exposto o pecado e a realidade do nosso coração, quando nós decidimos caminhar em direção oposta à vontade dEle. Sabe qual era a ilusão de Herodes? Achar que ele poderia caminhar sem reconhecer Deus. Mas a ilusão de Herodes continua sendo a ilusão de muitas pessoas dos nossos dias, que vivem achando que podem ser independentes de Deus. A independência de Deus é uma ilusão, meus irmãos. Achar que nós podemos tomar decisões sem consultar o nosso Criador é um engano. Achar que nós podemos buscar glória para nós mesmos e roubá-la do Criador é um engano. Viver como se a vida fosse um palco e Deus um espectador dispensável, isso é um engano. E todo esse pensamento moderno, onde o homem é o centro de todas as coisas, ele é um engano. No momento em que nós achamos que a força do nosso braço é capaz de nos dar todas as coisas, estamos enganados, iludidos. Quando o homem diz, eu não preciso de Deus, eu só preciso de autoestima, ele está se enganando. Ou ainda, quando acha que a religião é uma opressão. Como alguém já disse, a religião é o ópio do povo. Expressões como essa tão somente demonstram que a independência de Deus não é progresso, é uma queda disfarçada de poder. Quem vive independente de Deus não está indo muito bem. Ele está caminhando em direção à sua própria destruição. A glória do Senhor não será dada a ninguém. Não será dada a nenhum homem. E o que esse capítulo 12 nos mostra claramente é que todo o reino dos homens que tenta se estabelecer acima do reino de Deus
acaba se colocando como um opositor ao Senhor e certamente precisará lidar com o Deus furioso que é justo juiz. Uau! Que aprendizado desse texto, não é? Mas tem o outro lado dele, glória a Deus por isso. O versículo 24 apresenta uma situação oposta. Olha o que diz o texto: enquanto isso, ou seja, enquanto Herodes estava perseguindo os cristãos, enquanto Herodes estava matando Tiago, enquanto Herodes estava prendendo preso, enquanto Herodes estava matando os seus soldados, enquanto Herodes estava fugindo em direção a Cesareia, enquanto Herodes estava buscando glória para si, enquanto ele tentou usurpar o lugar de Deus, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e havia muitos novos convertidos. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Enquanto esse poder humano tentava se manter num lugar acima de Deus, o Senhor, usando os seus instrumentos, fazia a sua palavra se espalhar. Pergunta: por que Lucas falou da palavra de Deus se espalhando? Ora, a igreja caminha por uma mensagem. Nós temos uma boa notícia. E o que importa crescer e se espalhar é a boa notícia. Mais do que qualquer outra coisa, a igreja é medida pelo espalhar da boa notícia da salvação que há em Cristo Jesus. Mais do que qualquer coisa, o termômetro sobre a saúde da igreja está no espalhar das boas novas da palavra do Senhor. E a pergunta que eu faço para você é: quem espalha a palavra do Senhor mesmo? Quem? Nós. Somos nós. Os discípulos que estavam sendo perseguidos, os discípulos que estavam enfrentando crise financeira, essa era a realidade de Jerusalém nessa época. Os discípulos que enfrentavam limitações pessoais, eles eram responsáveis por espalhar a palavra de Deus. E é aqui, meus irmãos, que nós aprendemos que não temos desculpas para parar de pregar o Evangelho. Talvez você olhe para a tua vida e diz: mas pastor, eu estou doente. Pastor, eu tenho escassez financeira na minha vida. Pastor, eu não tenho o apoio dos meus amigos. Pastor, eu tenho os meus pecados. Pastor, o diabo se opõe a mim. Pastor, eu falo para as pessoas, mas elas não me escutam. E quantas desculpas nós começamos a levantar para não espalhar a palavra do Senhor? Muitas. Mas a verdade é que deixamos de espalhar a palavra do Senhor quando estamos focados em nós mesmos. E aqui fica uma reflexão para você. Quem vive encastelado, remoendo suas feridas, não percebe a missão de Deus que está acontecendo em todo o mundo. No dia em que eu e você nos trancamos na nossa casa para chorar por causa das nossas dores, focados nas feridas que nos fizeram, focados no sofrimento que estamos enfrentando, no dia em que nós colocamos o nosso ego no centro, meus irmãos, nós deixamos de cumprir a missão que Deus nos entregou. Porque aqui está uma igreja sendo perseguida e permanecendo fiel, pregando a palavra do Senhor. E sabe por que eu sei que eles pregavam a palavra do Senhor? Porque tinham novos convertidos. Onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas são alcançadas pelo Evangelho.
Se você prega a palavra, alguém vai se converter, meu irmão. Alguém vai ser tocado, vai ser quebrantado, vai ser dirigido, alguém vai ser iluminado. A palavra não é sua, é a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Senhor faz essa palavra reunir ou alcançar os seus propósitos. Deus é quem faz essa palavra ter êxito. Deus é quem faz essa palavra ter sucesso. Deus é quem faz essa palavra converter corações e transformar pessoas. É assim que nós, enquanto igreja, quando espalhamos a palavra do Senhor, estamos fazendo a diferença nesse mundo. A começar aqui por Joinville, tem muitos irmãos aqui da nossa igreja que estão indo no presídio semanalmente. Aleluia, glória a Deus por esses irmãos. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão lá abrir a Bíblia e pregar a palavra do Senhor. Porque aqueles que estão presos precisam ouvir a mensagem de salvação. Mas não só aqui, não só no presídio. Eu participo de muitos GPs, como pastor de uma área, eu visito vários GPs, e meus irmãos, meus olhos se enchem de alegria quando eu chego num GP, e escuto os testemunhos do que Deus tem feito no GP. São muitos, não é mesmo? É isso. Deus está fazendo coisas grandiosas através de cada um de nós que tem pregado a palavra de Deus nessa cidade. Mas não para aqui. Aleluia, Deus é bom. Vocês ouviram falar da nossa igreja lá em Londres, que está nascendo, não é mesmo? Há cerca de 3 anos, o Nicolai e a Dani foram morar lá em Londres. Eles eram da Onda Dura Porto Alegre. E quando eles chegaram lá, eles começaram a participar da Onda Dura Online, foram acompanhados, discipulados, começaram a participar do GP Online, e há um tempo atrás decidiram começar um grupo pequeno na casa deles, lá em Londres, e começaram a reunir pessoas, e reunir pessoas, e reunir pessoas. Eu estava conversando com o pastor Gustavo, e ele estava me contando os detalhes de como foi essa incubadora, até que no final do ano, início desse ano, eles, juntamente com os pastores aqui da nossa igreja, decidiram ter o primeiro culto lá em Londres. Passaram alguns meses planejando esse culto. E no último domingo, fizeram um culto que alcançou mais de 90 pessoas, que serviu a pessoas de 9 nacionalidades diferentes, e que estabeleceu um marco em Londres para a progressão do evangelho naquela cidade através da nossa igreja. É uma realidade que o Senhor está realizando através de pessoas como Nicolai e Dani, que decidiram abrir a sua casa. Da mesma forma lá na Itália, a Larissa e o Diogo. A Lari, para quem conheceu aqui, serviu no marketing muitos anos, foram morar na Itália, fizeram o mesmo processo, a mesma caminhada, grupo pequeno, discipulado, cuidar de pessoas, servir pessoas, e depois de muitos anos você enxerga um Mateu sendo ministrado pelo Evangelho. Aleluia, Deus nos usa para espalhar a sua palavra. Talvez alguns de vocês aqui irão para a Europa. Diz amém, irmão. Para a Ásia, Oceania, para a África, América Central, América do Norte, Antártida. Não escutei amém não, irmãos. Eu não sei onde Deus vai levar vocês. Só sei de uma coisa: onde Deus te levar, espalhe a palavra dele. Você carrega uma semente que tem o poder de transformar vidas, de mudar a história das pessoas. Perceba que essa é a grande oposição que a igreja do Senhor faz a tiranos do nosso tempo. A igreja não tenta tomar o poder. Ela sabe que o lugar de influência dela
é no dia a dia, na vida das pessoas, espalhando a palavra do Senhor. Nós não precisamos dos tronos desse mundo para pregarmos a mensagem do Evangelho. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Basta pregarmos essa mensagem. Mas algo ainda chama a minha atenção no versículo 25, diz assim: quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém. Espera aí, eles terminaram a missão? Que eu saiba, Barnabé e Saulo ainda não morreram. Como que eles terminaram a missão? Qual que era o propósito deles em Jerusalém? Levar ofertas para os irmãos que estavam passando necessidades. Isso mostra que a igreja que está crescendo, avançando, entende a responsabilidade global, pregar a palavra, mas também entende a responsabilidade individual. As missões que Deus entrega para cada um de nós. Deus entregou para o pastor Eloy uma responsabilidade específica. Vai para Portugal. E está aí ele comemorando, Portugal campeão da Euro. É da Euro, né? É, feliz da vida, viu? Mais que isso, ele está comemorando porque ele está onde Deus o enviou para cumprir a missão que ele tem. Nessas 2 semanas, o pastor Lipão também está viajando lá pela Europa. É fácil, né, Lari? Sair de casa, sair assim, tipo, tranquilo. É uma renúncia, meus irmãos. Só eles sabem quanto. Nós que acompanhamos de perto sentimos um pouquinho, mas só eles entendem o quanto isso dói, é difícil. Mas o que o pastor Lipão está fazendo é cumprir a missão que Deus entregou para ele, o encargo e a responsabilidade que ele carrega. E eu sei que é difícil para ele, para a Lari, nós sentimos falta dele, mas nós entendemos que ele está cumprindo uma missão que é específica e dada por Deus a ele. Aí talvez você olha, pastor Robson, outras pessoas aqui, cada um cumprindo a sua missão. Mas a pergunta que eu faço para você é: e a tua missão, meu irmão? O que Deus entregou para você realizar? Hoje, nesse tempo, você está cumprindo? Essa é a reflexão que você precisa fazer. O lugar onde Deus se plantou para servir, as pessoas que Deus se chamou para influenciar, a elas você tem proclamado a palavra de Deus? Se amanhã o relatório da tua vida for levantado, nós podemos entender que você está cumprindo a sua missão ou não. Barnabé e Saulo cumpriram sua missão. Eles foram fiéis. E você olha para a história de Paulo, você vê isso até o fim da vida dele. Quando ele está prestes a morrer, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele entendia qual era a sua missão e ele cumpriu até o fim. Só entende a missão que Deus estabeleceu para a sua vida quem se dispõe a ser um sucessor dos pregadores do Evangelho. Quem entende que o seu lugar não é ser um mero espectador de uma igreja. Você está aí sentado ouvindo uma palavra, e que bom, meu irmão, nós temos um privilégio de estar numa igreja e poder sentar e ouvir. Mas talvez amanhã, depois, Deus te tire desse lugar, te leve para outra cidade. E eu quero que você entenda a sua responsabilidade. Talvez no domingo vai ser arrumar cadeiras, vai ser tocar no ministério de louvor, talvez vai ser pregar o Evangelho. Em algum lugar Deus ainda pode te colocar para cumprir essa missão, e o teu chamado é ser fiel, não querendo ser sempre um espectador. A igreja,
avançava porque ela entendia a responsabilidade que tinha diante desse mundo. O que nós aprendemos com esse texto nessa noite? Primeiro, os homens caem, mas a palavra permanece viva. Glória a Deus. Segundo, nenhuma oposição é forte o suficiente para frear, para parar a missão de Deus. A igreja que ora, que prega a palavra, que envia pessoas, que serve com fidelidade e amor, reconhecendo o trono que governa a igreja está em Jesus e em nenhum outro homem. Essa igreja é imparável. Essa igreja vai aos quatro cantos dessa terra e prega uma mensagem, porque ela entende, só existe um Senhor sobre a igreja, esse Senhor é Jesus Cristo, que vive, que reina para todo sempre. A igreja é chamada para avançar, não para se esconder. Talvez você já se escondeu muitas vezes. Como que eu me escondo? Quando aquela mensagem chega para você e você não quer responder. Você sabe que é uma mensagem chamando você para servir, chamando você para cuidar de pessoas, chamando você para ir atrás daqueles que estão perdidos. Não vou ajudar. A igreja é chamada para servir. Não se esconda. Se Deus tem colocado no teu caminho pessoas, pode ter certeza, você é a resposta que Ele tem para essas pessoas. Faça como Barnabé e Saulo, cumpra a sua missão, o chamado que o Senhor colocou em tuas mãos. Pastor, eu tenho uma chama queimando no meu coração para buscar mais a presença dEle. Meu irmão, busque, mas para viver isso com a igreja, venha viver com a igreja. Aliás, na quarta-feira, 3h da tarde, começou o momento de oração. Algumas mulheres estão se reunindo aqui na igreja, toda quarta, 3h da tarde. Está dado o aviso, viu? Venha orar. No teu grupo pequeno, faz com que essa chama seja espalhada para as pessoas que estão à sua volta. No lugar onde Deus te colocou como uma influência, você é a resposta do Senhor para essas pessoas. Perceba, meus irmãos. Essa mensagem começa falando do desastroso final dos soberbos, mas ela termina falando do glorioso final dos discípulos de Jesus, que permanecem fiéis até o fim. Quero convidar você para ficar em pé nesse momento. Por favor, coloque-se em pé. Eu quero que você preste muita atenção a uma imagem que nós vamos colocar na tela agora. Por favor, preste atenção nessa imagem. Essa tela foi pintada por Rembrandt. Tem o título Jesus na tempestade no mar da Galileia. Essa tela apresenta 12 discípulos desesperados, angustiados, preocupados. Tem um deles que está até deitado, eu acho que ele está desmaiado, literalmente. Mas essa tela também apresenta Jesus, confiante, tranquilo, sabendo que iria vencer essa grandiosa tempestade. Mas tem um detalhe adicional. Quando você conta nessa tela, tem 12 discípulos, mais Jesus, 13, mas são 14 pessoas na tela. Como assim 14 pessoas? O pintor fez um autorretrato. Esse homem que está olhando de frente para a tela, segurando numa corda, é o pintor da tela. E através desta tela, ele entendeu algo.
transmitiu a seguinte mensagem: eu também estou nessa tempestade. Eu também sou um seguidor de Jesus Cristo e faço parte dessa história. Eu entendo que aquilo que a Bíblia conta não é uma realidade somente para os tempos de Jesus e dos seus discípulos, mas é uma realidade para nós hoje. E o chamado que eu faço para você refletir nessa noite é sobre a sua responsabilidade diante daquilo que Deus está nos chamando a viver. O que Deus quer fazer através de você nesse tempo? O que Deus quer realizar através da sua casa nesse tempo? O que Deus está te chamando para renunciar, para entregar, reconhecendo que vale a pena viver os propósitos que Ele estabeleceu e a vontade que Ele tem para a sua vida. O que Deus está te chamando a renunciar nesse tempo? Para fazer parte dessa missão? Para cumprir o chamado que o Senhor lhe entregou de forma fiel até o fim? O que é necessário você entregar ao Senhor? Por favor, feche os seus olhos e faça a sua oração nesse momento. Quando você vai decidir fazer o autorretrato na história da Igreja Onda Dura em Joinville, para se posicionar e servir? Quando você vai fazer o autorretrato aí na cidade onde Deus te levou, mesmo que longe da nossa igreja, para servir e cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida, aí onde você está, onde você se insere na evangelização do mundo, meu irmão, você precisa refletir sobre isso agora. Faça uma oração dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível em tuas mãos. Senhor, eis-me aqui, usa-me para a sua glória. Reconheço minhas fraquezas, reconheço os meus pecados, me arrependo diante de Ti e reconheço, eu preciso do Senhor. Deus, desperta o meu coração, faz acender novamente aquela chama de amor por Ti, pela programação da Tua palavra, pela pregação do Evangelho. Deus, acende o meu coração novamente. Eis-me aqui, Senhor, eu me rendo diante do Senhor. Ó Pai, eu oro a Ti pela Sua igreja que está neste lugar, nessa noite. E a minha oração, ó Deus, é que o Teu Espírito Santo venha acender, ó Deus, essa chama no coração de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor venha despertar a Sua igreja para a missão que o Senhor nos entregou. Ó Senhor, que a palavra do Senhor que foi pregada nessa noite seja, ó Deus, um instrumento para despertamento dos Teus filhos, e que a partir disso, Senhor, os Teus filhos se levantem com coragem, com ousadia e com disposição para servir fielmente ao Teu propósito nessa terra. Ó Senhor, nós clamamos por isso, em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Deus, nós clamamos por isso em nome de Jesus. Querido, quero orar ainda com você. Se você está disponível a servir realmente, a mudar algo na sua vida, aí no seu lugar, levante uma de suas mãos e diz: eu quero ser fiel, eu quero servir, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Aí mesmo no seu lugar, levante uma de suas mãos e diz: Senhor, eu estou aqui disponível em Tuas mãos. Eu entendi hoje, eu preciso me entregar mais, eu preciso renunciar, eu preciso cumprir esse chamado do Senhor. Eis-me aqui. Levante uma de suas mãos, é o sinal que você está fazendo isso, se dispondo ao Senhor. Comece a orar por essas pessoas que estão aí do seu lado, que levantaram a mão. Abrace ele agora. Comece a orar por esse irmão que levantou as suas mãos. Vamos orar, queridos, uns pelos outros. Ore pelo seu irmão.
Ministre sobre a vida dele. Ore por aquele que o Senhor chamou para cumprir uma grandiosa missão nessa terra. Seu irmão, instrumento do Senhor, ore por essa pessoa agora. Erga sua voz. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor que derrame da graça e do poder dele sobre essa vida. Ore ao Senhor por essas pessoas que aí estão, reconhecendo que precisam viver algo novo, servindo ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti cada um dos Teus filhos, os que estão perto e os que estão longe, e que estão reconhecendo a necessidade de viver esses Teus propósitos. Que nessa noite o Senhor dê clareza e direção sobre a missão que os Teus filhos têm nessa terra, sobre propósitos específicos que o Senhor determinou para cada um deles. Senhor, eu peço que o Senhor abra portas para os Teus filhos pregarem o Evangelho, e que nesses lugares onde eles forem inseridos, eles se levantem com poder, com autoridade, com ousadia, que nesse lugar onde eles forem inseridos, eles sejam sábios, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam um instrumento em Tuas mãos, ó Senhor. Usa Teus filhos de forma graciosa, usa, Senhor, os Teus filhos com a autoridade que vem do alto, que os Teus dons sejam revelados na vida de cada um deles, que o Senhor se revele na história dos Teus filhos. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, nós pedimos isso, ó Deus. Amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Nós temos uma missão, meus irmãos, e somos chamados à fidelidade ao Senhor em cumprimento a esta missão. Nós vamos viver uma semana, e nessa semana, seja ousado, seja cheio do Espírito Santo do Senhor para proclamar às pessoas as boas novas. Não tenha medo de pregar a palavra para as pessoas que estão à sua volta, amém? Estenda suas mãos como quem está recebendo. Senhor, que o Teu amor, que a graça que há em Cristo Jesus e que a consolação do Espírito do Senhor estejam sobre toda a igreja neste lugar e em toda a terra, hoje e sempre. Nós oramos, amém e amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Abrace seu irmão. Deseje para ele uma ótima semana. Que o Senhor te use com graça e sabedoria em nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.